Pessoal, além daquelas proteções padrão que nós vimos, que é higienização das mãos, uso das luvas, avental, avental, o óculos de protetor, o óculos ou a máscara, o óculos e ou protetor facial, certo? Nós também temos que ter como precaução padrão os cuidados com os equipamentos, com os artigos e equipamentos de assistência ao paciente, tá? Então, assim, ali são os cuidados dos profissionais, né, para com os pacientes, independente do seu tipo de doença ou não, mas o cuidado com os artigos e os equipamentos de assistência ao paciente, ele também está incluído como precaução padrão, ou seja, cuidar dos artigos e equipamentos do paciente, independente do seu tipo de doença, independente da sua infecção, é importante, entendeu? Então, a mobília, os equipamentos que estão ali no quarto daquele paciente é de suma importância. Então, é padrão, não é porque o paciente, independente do seu tipo o motivo que ele está ali internado, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Então, vamos lá. Os equipamentos, produtos para a saúde ou artigos utilizados em qualquer paciente devem ser recolhidos e transportados de forma a prevenir a possibilidade de contaminação de pele, mucosas e roupas ou de transferência viral para outros pacientes ou ambientes. Desse modo, é importante ressaltar a necessidade da adoção das medidas de precaução na manipulação desses equipamentos, né? Então, o serviço de saúde, ele deve estabelecer fluxos, ele deve estabelecer rotinas, protocolos, e para todas as etapas do processamento desses equipamentos, né? Dos produtos para a saúde ou os artigos utilizados na assistência, certo? Então, o meu serviço de saúde, ele tem que ter isso bem claro. Vamos dar aqui um exemplo, um termômetro, né? O termômetro que eu utilizo no paciente, se ele não tem um como ser exclusivo, então eu tenho que higienizá-lo, eu tenho que ter o meu serviço, ele tem que ter isso, como é que eu vou fazer, como é que eu vou proceder, né? No caso de eu ter que reutilizar um equipamento, tendo em vista que nem sempre os equipamentos podem ser de uso exclusivo do paciente, né? Então, tem que ter alguns que eu vou ter que compartilhar. E se eu vou compartilhar, eu tenho que realizar, por exemplo, eu tenho que proceder com uma limpeza, por exemplo, tá certo? Além do controle, do controle desses equipamentos, eu também tenho que ter, ó, pessoal, um controle ambiental, certo? É importante a limpeza, então é importante a desinfecção das superfícies ambientais, principalmente se tiver sangue líquido corporal, tá? Então, isso é padrão, limpeza é fundamental. Então, eu tenho que estabelecer, eu tenho que ter rotinas adequadas, eu tenho que ter os meus protocolos de limpeza para isso. Eu não posso limpar só quando estiver sujo, não. Limpeza é fundamental, certo? Fazer a descontaminação, fazer a limpeza de superfícies é importantíssimo, tá? Então, o controle do ambiente, ele também entra como uma precaução padrão. Além disso, o cuidado com as roupas, certo? Manipular, transportar e processar roupas usadas, sujas de sangue, de líquido corporal, de forma a prevenir a exposição de pele e mucosas e a contaminação de roupas pessoais, certo? Eu tenho que sacar essas roupas usadas e contaminadas com material biológico, de forma a prevenir a exposição, utilizando sacos impermeáveis para evitar o extravasamento e a contaminação de superfícies ambientais.
Aqui, pessoal, posso dar como exemplo para vocês, do exemplo do slide anterior, essas roupas contaminadas, a gente manda para a lavanderia, por exemplo, né? A gente manda para a lavanderia em roupas que são reutilizadas, por exemplo. Lembra que eu falei dos aventais cirúrgicos? Lembra que eu falei que quando a gente falou de avental, que pode ter os aventais que são descartáveis, mas eles também podem ser reprocessados. Eu dei um exemplo do avental cirúrgico, que são utilizados nas cirurgias, por exemplo. Pronto, um avental daquele, se ele estiver sujo de sangue, por exemplo, ele foi para uma lavanderia. Mesmo assim, ele está sujo de sangue, eu não posso reprocessá-lo, por exemplo. Ele está sujo, certo? Então, um avental daquele eu não vou utilizar e vou descartar, não. Eu preciso reprocessá-lo. Uma roupa de cama, por exemplo, lençol, eu preciso reprocessar, né? Eu preciso lá fazer uma limpeza, uma lavagem, entendeu? Então, é nesse quesito. Então, o controle ambiental, a desinfecção do ambiente, né, os equipamentos do paciente, das roupas e também a acomodação adequada do paciente, eles também são precaução padrão. Eu utilizo isso para todo e qualquer paciente. Então, usar um quarto privativo quando o paciente não for capaz de manter sua higiene pessoal do ambiente e nas situações em que não for possível o quarto privativo, a CCIH deve ser consultada para avaliação dos riscos e definir alternativas. Aqui, pessoal, do quarto privativo, a gente vai ver nos precauções por rotas de transmissão, que vai ter alguns casos que o paciente precisa ter um quarto exclusivo para ele, privativo. Outros ele pode ter um quarto compartilhado. Lembrando que, só começar aqui, vamos supor, vamos supor um paciente com tuberculose e um paciente que não esteja ali para uma gripe, por exemplo. Eu não posso deixar todos os dois no mesmo lugar, né? Entendeu? O de tuberculose ele tem que ficar em um local e o que está ali por uma influenza tem que ficar em outro. Não dá por exemplo, eu não posso juntá-los. Porém, se eu tiver dois pacientes com tuberculose, eu posso colocar os dois para a mesma patologia, tá? Só para, como a gente fala aqui de quarto privativo, é porque nas precauções por rotas de transmissão a gente vai falar muito sobre isso, certo? Mas, se não for possível, claro que nem sempre é possível a gente ter quarto privativo, o paciente ficar exclusivo em um quarto pela sua determinada patologia, a CCIH ela vai recomendar, ela vai ver quais são as avaliações do risco e definir alternativas para isso. Tá? Além disso, nós também temos a saúde ocupacional, que é o que? A prevenção dos riscos de acidente petrocortante, tá? Então, cuidado com o uso, a manipulação, limpeza, descarte de agulha, bisturis e outros materiais petrocortantes. Eu tenho que descartar, pessoal, ó, em caixa de petrocortante. Alguns chamam Descartex. Descartex é a marca. O nome dele é caixa de petrocortante. Então, eu tenho que descartar uma agulha numa caixa dessa. Por quê? Porque aqui ela não vai haver o extravasamento dessa agulha. Essa agulha não vai sair, ela não vai ultrapassar essa caixa, certo? Deixa eu colocar aqui de outra cor. A agulha, ela não ultrapassa essa caixa, certo? Então, eu tenho que descartá-lo de uma maneira correta, no local certo, que é o quê? Na caixa de ferro cortante. Essa caixa, ela não pode estar totalmente cheia, ó, bem aqui, ó, tem uma linhazinha, bem aqui, ó, tem uma linhazinha, que é onde a caixa, o fabricante, ele me recomenda que eu tenho que deixá-la cheia até esse nível aqui, pessoal. Eu tenho que transportá-la, ó, por essas abas aqui, ó, bem aqui, ó, essas abas aqui. É aqui que eu seguro para eu transportar essa caixa de pérfuro cortante, ok? Então, quando eu descartar uma agulha, eu tenho que descartá-la
nessa caixa. Se eu descartar em lixo comum, uma pessoa vai se contaminar. Ela vai se furar e vai se contaminar. Eu peguei aqui, eu tenho aqui uma agulha, com os meus animais, eu crio muito gato, cachorro, né? Aí eu peguei aqui só para dar um exemplo para vocês, né? Uma vez que, tá, né? Uma vez que eu utilizo essa agulha, eu não posso fazer isso, pessoal. Eu não posso, ó, reencapá-la. Não posso. É proibido o reencapamento de agulha. Se eu fizer isso, eu posso me contaminar, tá? Então, uma vez que eu fiz, né, utilizei essa agulha, eu tenho que descartá-la aqui corretamente, aonde, ó? Numa caixa de pérfuro cortante, ó. Tá vendo? Se eu pegar e reencapar, isso aqui é proibido, mais uma vez, é proibido. Não posso reencapar. O risco de contaminação é muito grande. Deixa eu só contar uma historinha para vocês. Quando eu era acadêmica, eu estava talvez eu estava no meu oitavo, não, no meu nono semestre de faculdade, né? Mas eram 9 semestres, acho que agora aumentou. No meu tempo eram 9. E eu estava no meu estágio lá no IJF, certo? E eu lembro demais como se fosse hoje. Eu fiz um procedimento no paciente e do descarte, na hora desse descarte, não foi nem na hora, foi na hora do, não foi na hora do descarte. Foi na hora do descarte. Eu fiz o procedimento, eu fiz uma medicação no paciente e na hora de eu descartar, não sei como, eu de luva, claro, né? Eu me furei, meu nono semestre. Eu chorei tanto, gente, você não tem ideia. Eu chorava e liguei para o meu pai para me levar para o São José. Lá no São José, né? Aí foi feito o teste rápido naquele paciente, né? Teste rápido de HIV e sífilis. Mesmo assim, fui para o São José, né? Só que eu estava de luva, certo? Eu estava de luva e estava paramentada, né? E o teste rápido dele havia dado negativo, né? Do paciente. E lá acharam melhor eu não ter que tomar nenhuma medicação, certo? Mas acontece muito, isso aí no meu tempo de faculdade, graças a Deus, que depois de, isso aí aconteceu quando eu né, era acadêmica ainda, estava na minha faculdade, graças a Deus, que depois que eu me formei, depois da minha vida, que eu iniciei minha vida profissional, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo, tá? Mas o cuidado é grande, certo? Por conta que o risco da gente ter um acidente desse é grande, pessoal. A gente está lidando muito a gente, né, lida muito com a agulha, né, com material perfurocortante. A gente tem que ter muita atenção para isso e ter esses cuidados, certo? Então, material perfurocortante, eu tenho que manuseá-los com cuidado. Eu tenho que proceder o descarte adequado em recipientes rígidos e lembrando, pessoal, para a gente montar essa caixinha aqui, ó, para a gente montar essa caixa de pérfuro cortante, existe uma técnica, existe uma recomendação, tá? Ele fala o passo a passo. Isso é importante porque parece bobagem, mas os profissionais tendem a fazer isso aqui de maneira errada, tendem a montar essa caixa. Às vezes as pessoas menosprezam o que é simples, acham que é bobagem. Ah, é só uma caixa, eu monto de qualquer jeito. Não, isso aqui existe uma técnica para isso aqui existe um passo a passo para isso. Tem lá 1, 2, 3, 4, você vai seguindo. Ele vai dizendo, dobra o pontilhado, ele vai explicando e você tem que proceder de maneira correta. Por quê? Porque para eu me proteger, né, para eu descartá-la de maneira correta, para que esse pérfuro cortante, qual é a finalidade dessa caixa? Esse pérfuro cortante não sair, ele não ultrapassar essa barreira. A finalidade da caixa é essa.
Então, se eu montar errado, pode haver esse extravasamento desse material aqui. E outra coisa, quando eu for manipular, quando eu for fazer o transporte dessa caixa, a pessoa que vai transportar, ela pode se contaminar também. Por quê? Se ela estiver cheia, por exemplo, se ela não estiver montada na técnica adequada, na hora que eu segurar, que quando isso aqui, pessoal, está cheio de agulha, cheio de seringa, isso aqui fica pesado, e na hora que eu segurar, se eu não estiver montado de forma correta, tudo isso aí cai nos pés de uma pessoa, tá certo? Então, parece bobagem eu falar sobre isso, mas não é não, pessoal. A gente vê muito os profissionais fazerem isso aqui erradamente, erroneamente, tá? E ele tem que ser resistente à perfuração, né? Claro, essa caixa ela tem que ser para isso, ela tem que ser resistente a isso. Eu tenho que seguir adequadamente as orientações para a montagem, ó, tá vendo? A montagem e o preenchimento desses recipientes, não ultrapassando o limite indicado.